Você já parou para pensar em como o paraíso é de verdade? Provavelmente, você imagina nuvens, anjos tocando harpas e paz eterna. Mas e se eu te disser que isso é apenas uma opção, e francamente, uma bem entediante? E se, em um desses paraísos, você tiver que lutar até a morte todos os dias, e em outro, a juventude eterna for na verdade uma armadilha? Hoje, faremos uma viagem por 7 das concepções de paraíso mais inacreditáveis e menos conhecidas, vindas de culturas de todo o mundo. Aperte os cintos, porque depois deste vídeo, sua ideia de vida após a morte nunca mais será a mesma. Você tem certeza de que sabe para onde quer ir? A ideia da vida após a morte é tão antiga quanto o tempo. Desde que o primeiro ser humano olhou para as estrelas e ponderou sobre a eternidade, tentamos entender o que nos espera depois da linha final. Cada cultura, cada civilização, criou seu próprio mapa da vida póstuma, seu próprio guia para o desconhecido, e esses mapas refletiam não apenas seus medos, mas também seus sonhos mais profundos. Para alguns, o paraíso era apenas uma continuação da vida terrena, só que sem doenças ou preocupações. Para outros, era um lugar de fusão espiritual absoluta com o universo. E para um terceiro grupo, não era um lugar de forma alguma, mas sim um estado de ser. Compreender essas concepções é a chave para entender povos inteiros, seus valores, suas esperanças e o que eles consideravam o bem supremo. Então, vamos deixar os estereótipos de lado e dar uma olhada nos mundos surpreendentes que a imaginação humana foi capaz de criar. Começamos a nossa jornada no Antigo Egito, em um lugar conhecido como Campos de Aaru, ou Campos de Juncos. Não era apenas um paraíso, era, na verdade, uma réplica perfeita do Vale do Nilo. Imagine terras férteis onde a colheita era sempre abundante, os rios cheios de peixes e o tempo eternamente agradável. Mas para ter acesso a este lugar, era preciso passar por um dos testes mais rigorosos da história. O seu coração era colocado num prato da balança, e no outro, a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração, carregado de pecados, fosse mais pesado que a pena levíssima, o jogo acabava ali mesmo. A sua alma seria então devorada pela temível criatura Amut, um híbrido pavoroso de crocodilo, leão e hipopótamo. Era a morte definitiva, o completo esquecimento. Para os egípcios, obcecados pela ideia de vida eterna, este era o pior destino possível. Visual: apresentar a balança de Maat e o monstro Amut. Mas se você tivesse vivido de forma justa, seu coração seria mais leve do que uma pena. Parabéns, você conseguiu. Agora espera por você a eternidade nos campos de Yalu. E o que fazer lá? É aqui que a coisa fica interessante. Nada de preguiça. Você teria que fazer exatamente o que fazia na terra: arar, semear e colher. À primeira vista, não parecia a perspectiva mais paradisíaca. Mas havia um detalhe crucial. Todo o trabalho era leve, dava prazer, e a colheita era 3 vezes maior que o normal. Mais ainda, os egípcios ricos levavam para suas tumbas estatuetas servas especiais, chamadas Ushabti, cuja função era realizar todo o trabalho pesado em seu lugar. Assim, a eternidade poderia ser gasta desfrutando de caçadas, pescarias, banquetes e jogos de tabuleiro. Era o paraíso dos prazeres terrenos, purificado de sofrimento e labuta. A ideia era extremamente prática: vida eterna, mas com um upgrade e terceirização. Vamos agora nos transportar para o Frio Norte, terra dos vikings robustos e implacáveis. O conceito de paraíso para eles era bem mais complexo. Na verdade, eles tinham pelo menos 2 paraísos, e nenhum deles prometia descanso eterno. O mais famoso é, claro, Valhalla, o grandioso salão de Odin. Para lá, só ia metade dos guerreiros caídos em combate. Eles eram selecionados pessoalmente pelas valquírias, as donzelas guerreiras que desciam aos campos de batalha. Conseguir um lugar em Valhalla era a maior honra para qualquer viking.
Era um salão imenso, coberto por escudos, onde as lanças faziam as vezes de vigas. E a vida lá dentro era o sonho de qualquer guerreiro. Todos os dias eles saíam para o campo e se enfrentavam em combates mortais. E ao cair da noite, todos ressuscitavam milagrosamente, sentavam-se a uma enorme mesa, banqueteando-se com a carne do javali Serhrimnir, que também voltava à vida todas as manhãs, e bebiam o leite fermentado da cabra Heidrun. Sinceramente, isso soa como um festival de rock infinito, só que com elementos de lutas de gladiadores. Mas o que acontecia com a outra metade dos guerreiros que morriam em combate? E, por exemplo, qual era o destino das mulheres? Para elas, existia um lugar diferente. Folkvangr, o campo do povo, o domínio da belíssima deusa Freya. Era ela quem tinha o direito de escolher primeiro os guerreiros caídos. Só os que restavam eram destinados a Odin. Sabe-se muito menos sobre a vida em Folkvangr, mas tudo indica que ela era igualmente honrosa e prazerosa. O mais importante, contudo, é que tanto Valhalla quanto Folkvangr não eram o destino final, mas sim uma espécie de campo de treinamento. Todos esses guerreiros, os Einherjar, eram necessários aos deuses para a batalha final, o Ragnarök. No dia do fim do mundo, eles deveriam marchar pelos portões de Valhalla e lutar ao lado de Odin contra as forças do caos. Portanto, o paraíso viking não era um lugar de descanso, mas sim uma preparação eterna para a grande batalha. Uma excelente motivação, não é mesmo? Agora, vamos dar um salto para a ensolarada Grécia. Os gregos eram extremamente pragmáticos e acreditavam que, para a maioria das pessoas, a vida após a morte não reservava nada de bom. As almas comuns dirigiam-se ao reino de Hades, mais precisamente aos sombrios campos asfódelos, um lugar cinzento e desolador, onde vagavam sem rumo, como sombras, desprovidas de memória ou emoção. Não era o inferno, nem uma punição, mas sim um tédio e um esquecimento eternos. No entanto, para os eleitos, para os grandes heróis como Aquiles ou Menelau, havia um cantinho especial no reino dos mortos. O Elísio, também conhecido como Campos Elíseos, era uma verdadeira ilha paradisíaca, situada no extremo oeste do mundo, onde a primavera era eterna. Não havia neve nem chuvas, apenas uma brisa leve e refrescante que soprava constantemente do oceano. Podemos imaginar o Elísio como um clube exclusivo e restrito, reservado apenas aos heróis e aos favoritos dos deuses. A vida nos Campos Elíseos era o epítome do ócio ideal para o aristocrata grego. Os justos dedicavam-se a diálogos, à prática de ginástica, à música e ao gozo da luz eterna. Eles não tinham preocupações, limitavam-se a usufruir de um descanso plenamente merecido. Chegar lá, no entanto, era uma tarefa hercúlea. Não bastava ser um indivíduo virtuoso, era preciso ter realizado feitos extraordinários ou possuir ascendência divina. Contudo, mais tarde, sob a influência de diversas escolas filosóficas, o conceito de Elísio sofreu uma transformação. A entrada foi expandida, não só para heróis, mas também para aqueles que haviam sido iniciados em mistérios específicos e mantinham uma conduta irrepreensível. Ainda assim, o acesso permaneceu restrito a um círculo extremamente seleto, um fato que ressalta o elitismo inerente ao pensamento grego, que se manifestava até mesmo na organização da vida após a morte. Compare isso com a visão islâmica do paraíso, o Jannah. Não é apenas um lugar, mas sim um sistema complexo com múltiplos níveis. Geralmente se fala em 7 ou 8. Quanto mais justa ou piedosa fosse a vida de uma pessoa, mais alto seria o nível do paraíso que ela alcançaria. O nível mais elevado, o Firdaus, situa-se logo abaixo do trono de Alá. O Jannah é descrito no Alcorão como um jardim maravilhoso, repleto de árvores frondosas e frescor. Isso era particularmente valorizado por aqueles que viviam no deserto. Ali correm rios de água, de leite que jamais azeda, de vinho que não embriaga e de puro mel. É a imagem da abundância absoluta
e do prazer sensorial, a recompensa pela fé e pelas privações da vida terrena. Imagine um oásis que se estende por toda a eternidade. Os habitantes do paraíso vestem-se com sedas e brocados, adornados com joias de ouro e pérolas. Eles se reclinam em divãs incrustados de pedras preciosas, servidos por jovens eternamente cheios de vida. São servidos com frutos paradisíacos, sempre ao alcance da mão, e carne de aves, exatamente como desejarem. No paraíso, não há espaço para conversas fúteis, mentiras ou qualquer forma de pecado. As pessoas ali não sentem cansaço, doenças ou os fardos da velhice. Mas é crucial entender que essas descrições físicas e vívidas não são meramente a promessa de um resort eterno. Elas servem como uma metáfora para descrever um estado de felicidade e bem-aventurança absolutas. É uma tentativa de expressar o inexprimível através da linguagem humana. Como ilustração, podemos citar as imagens caligráficas e as miniaturas que retratam os jardins paradisíacos. Além dos deleites físicos, a recompensa suprema no paraíso, Jana, é o êxtase espiritual. Trata-se da oportunidade de contemplar o próprio Alá, o que representa o ápice da felicidade para qualquer crente. É um estado de total paz, harmonia e profunda proximidade com o Criador. Desta forma, o paraíso islâmico é uma concepção multifacetada que abrange tanto a recompensa corporal quanto a espiritual. Ele oferece consolo e esperança, demonstrando que uma vida de retidão e fé será generosamente recompensada. Não se trata de um descanso estático, mas sim de um estado dinâmico, em constante evolução, de alegria e de conhecimento da essência divina. O contraste entre as descrições vívidas, quase materiais, e o profundo significado espiritual torna essa concepção uma das mais elaboradas nas religiões mundiais. Agora, vamos dar uma guinada brusca e focar no budismo. Aqui, a perspectiva é totalmente diferente. O objetivo de um budista não é ir para o céu. Pelo contrário, é escapar da roda de renascimentos, a samsara, que engloba tanto os mundos infernais quanto os celestiais. Sim, na cosmologia budista, existem os céus, ou devalokas. São mundos maravilhosos, onde seres que acumularam bom karma desfrutam de uma vida longa e feliz. Lá, a natureza é de beleza indescritível, a música e todos os desejos são realizados. Mas há um grande problema. Essa situação é temporária. Mesmo a vida mais longa nos céus, um dia, chega ao fim. E quando o bom karma se esgota, o ser renasce novamente e pode cair em mundos muito menos agradáveis, como o mundo humano ou até mesmo o inferno. Por isso, no budismo, o paraíso é mais como uma gaiola de ouro, agradável, mas ainda assim, uma prisão. A meta maior do budismo é o nirvana. E aqui é crucial entender. O nirvana não é um lugar físico, não é um jardim paradisíaco, nem um palácio celestial. É um estado de extinção completa das paixões, o fim do sofrimento, a libertação do ego e a fusão com a realidade absoluta. Descrever o nirvana em palavras é praticamente impossível, porque ele transcende a nossa compreensão e a nossa linguagem comum. É como tentar descrever a cor para alguém que nasceu cego. Não é existência, nem não existência. É o despertar definitivo, a realização da verdadeira natureza das coisas. Visualmente, pode ser transmitido pela imagem de uma superfície de água calma e lisa, ou de uma vela que se extingue. O nirvana é a quietude absoluta, mas não um vazio tedioso. É um estado preenchido com sabedoria e bem-aventurança supremas, livre de todo e qualquer apego. Mas nem todas as escolas budistas são assim tão rígidas. Em algumas vertentes, como o budismo da terra pura, extremamente popular no leste asiático, existe o conceito de um tipo de paraíso ao qual se pode almejar. Esta é a chamada terra pura de Sukhavati, criada pelo Buda Amitabha. É um mundo maravilhoso, onde não há sofrimento, doenças ou obstáculos para a prática espiritual. Lá, crescem árvores preciosas,
pássaros cantam melodias divinas, e o chão é feito de ouro e prata. No entanto, o objetivo de chegar lá não é o descanso eterno. Sukhavati é a universidade ideal, onde se pode atingir a iluminação de forma rápida e fácil, sob a orientação do próprio Amitabha. É possível alcançar este local, bastando ter fé sincera em Amitabha e repetir o seu nome. É uma espécie de código de batota espiritual para aqueles que têm dificuldade em alcançar o nirvana nas condições da nossa vida terrena. Portanto, Sukhavati não é o destino final, mas sim um local ideal para a preparação para o exame derradeiro. Agora, vamos fazer uma viagem às colinas verdejantes da Irlanda, mergulhando no mundo da mitologia celta. Eles tinham a sua própria visão de paraíso, conhecida como Tir na Nog, ou a Terra da Eterna Juventude. Não era um pós-vida no sentido tradicional, mas sim uma dimensão paralela. Uma ilha mágica, envolta em brumas e escondida dos olhos dos mortais em algum lugar distante, no Oceano Ocidental. Em Tir na Nog não havia doenças, velhice ou morte. Lá reinava a primavera eterna. As árvores estavam sempre carregadas de frutos, e a música e os banquetes jamais cessavam. Os habitantes deste mundo eram os Tuatha Dé Danann, as tribos da deusa Danu, os Sidhe, seres belos e poderosos, ou como os chamaríamos hoje, elfos. Era um reino de magia, beleza e felicidade perene. Visualmente, podemos imaginar isso como uma paisagem irlandesa idealizada, banhada por uma luz etérea. Ocasionalmente, heróis mortais conseguiam chegar a Tir na Nog. Geralmente, quem os atraía era uma fada de beleza estonteante que se apaixonava pelo mortal e lhe oferecia vida e amor eternos em seu reino. Parece um conto de fadas, mas essa história tinha um lado sombrio. O tempo em Tir na Nog fluía de uma maneira completamente diferente. O herói podia passar o que lhe pareciam ser apenas alguns anos, mas na Terra, séculos haviam se passado. Seus amigos e familiares já estavam mortos, seu reino reduzido a ruínas. E o pior de tudo, se ele resolvesse voltar, no momento em que seus pés tocassem o solo natal, todos aqueles séculos de vida o atingiriam instantaneamente, e ele seria reduzido a pó. Tir na Nog é o paraíso sem retorno. É uma armadilha linda, porém perigosa, um símbolo de que a imortalidade e a juventude eterna podem não ser uma bênção, mas sim uma maldição que o afasta do seu mundo e da própria essência da vida humana. Para finalizar, vamos dar um salto no tempo e conhecer uma das civilizações mais antigas. A Mesopotâmia, lar dos Sumérios e dos Acádios. A sua concepção de paraíso, chamada Dilmun, difere radicalmente de tudo o que vimos até agora. Dilmun não era um mundo para a vida após a morte dos humanos. Em vez disso, era a morada dos deuses, um paraíso primordial aqui na Terra. Nos mitos sumérios, Dilmun é descrita como uma terra pura, luminosa e imaculada, um lugar onde não existia nem doenças, nem morte, nem velhice. Ali, o leão não matava o cordeiro, e o lobo não levava a ovelha. Era um local de harmonia absoluta, onde não se ouvia sequer o grito de um corvo, nem qualquer forma de lamento ou choro. Os deuses passavam o tempo em bem-aventurança. Era uma espécie de jardim do Éden, só que anterior à criação da humanidade. Visualmente, podemos imaginar Dilmun como uma terra florida, inundada de luz solar e habitada por criaturas perfeitamente pacíficas. A entrada em Dilmun era vedada aos humanos. O único mortal a quem foi concedida a imortalidade e o direito de habitar lá era Zil-Sudra, o equivalente sumério do Noé bíblico. Ele recebeu esse presente dos deuses por ter sobrevivido ao dilúvio universal. Mas isso era uma exceção absoluta. Para todos os outros, o caminho levava a Kur, um reino subterrâneo sombrio e empoeirado, onde as sombras dos mortos se alimentavam de argila e bebiam água turva. Desse modo, existia para os sumérios um enorme abismo entre o mundo dos deuses
e o mundo dos humanos. O paraíso existia, mas não era para nós. Essa concepção reflete uma visão bastante pessimista do destino humano. Ela sublinha a fragilidade e a finitude da vida humana perante o ser eterno e sereno dos deuses. Um paraíso que se pode apenas contemplar à distância, mas no qual jamais se poderá entrar. Agora, vamos dar uma olhada nestes conceitos de uma perspectiva mais ampla. O que os une e o que os distingue? Os campos Yalu do Egito são uma vida terrestre idealizada, uma recompensa pela retidão, onde o valor principal reside na ordem e na estabilidade. É o paraíso para o agricultor e para o aristocrata. O Elísio grego, por outro lado, é um clube de elite para heróis, um paraíso para os eleitos, que enfatiza o valor da conquista pessoal e da glória. É o descanso após uma vida difícil, mas gloriosa. Essencialmente, ambos estes paraísos continuam e aperfeiçoam a existência terrena, mantendo a estrutura social e as atividades habituais. Isto demonstra que, para estas culturas, o bem supremo era a continuidade daquilo que valorizavam na terra, mas sem o sofrimento ou as carências. São sonhos extremamente humanos e perfeitamente compreensíveis. Por outro lado, temos a Valhalla escandinava. A abordagem aqui é completamente diferente. O paraíso, neste contexto, não é um lugar de descanso, mas sim de preparação para a batalha final. Os valores supremos são a bravura militar, a lealdade ao chefe e a disposição de morrer por uma causa justa. É um paraíso dinâmico, cheio de energia e propósito, que reflete a sociedade militarizada dos vikings e sua visão fatalista do mundo. O Tir na Nog celta, por sua vez, é um paraíso de puro escapismo, uma fuga da realidade para um mundo de eterna juventude e magia. No entanto, essa fuga tem seu preço, a perda da conexão com o mundo humano. Ele fala de um anseio por algo mágico, mas também adverte sobre o perigo de um desligamento total da realidade. Essas concepções demonstram que o paraíso pode ser não apenas uma recompensa, mas também um teste e, em alguns casos, até mesmo uma armadilha. O jhana no Islã e o nirvana no budismo representam conceitos muito mais abstratos e espirituais. O jhana é estruturado como um sistema de múltiplos níveis, onde a recompensa é sempre proporcional ao mérito e ao serviço. O êxtase máximo não é o prazer físico, mas a total intimidade espiritual com a divindade. Essa estrutura sublinha a importância da fé, da justiça e da ideia de hierarquia. O budismo, no entanto, leva essa abstração ao limite, negando o valor da própria ideia de lugar ou destino. Nirvana é a derradeira libertação do sistema, a fuga completa de todas as formas de existência, mesmo aquelas consideradas prazerosas. É o paraíso do filósofo, daquele que não busca consolo ou conforto, mas sim a verdade definitiva. Essa dicotomia revela quão diversamente a humanidade respondeu à questão fundamental. O que é a verdadeira felicidade? Seria a continuação da vida, a sua transformação, ou a libertação total e definitiva de toda a existência? Em última análise, cada um desses 7 céus funciona como um espelho que reflete os valores, os medos e os sonhos da cultura que o concebeu. Os egípcios sonhavam com um Nilo eterno e ordenado. Os vikings, com batalhas e banquetes infindáveis. Os gregos, com um descanso elitizado, reservado apenas aos heróis. Os árabes do deserto, com jardins sombreados e rios frescos. Os celtas, com uma ilha mágica de eterna juventude. Os budistas, com a libertação da própria noção de lugar. Já os sumérios, humildemente, reconheceram que o paraíso não era para eles. Ao estudar esses conceitos, não estamos a explorar meras possibilidades de futuro, mas sim os códigos profundos da alma humana. Vemos como as palavras felicidade, recompensa e eternidade podem ser interpretadas de maneiras tão diferentes, e isso é, talvez, o aspecto mais fascinante desta jornada. E assim, em questão de minutos,
Viajamos por 7 versões de paraíso completamente distintas. Desde os campos do Egito, onde seu coração é pesado em uma balança, até Valhalla, onde a morte é apenas uma pausa para o almoço. Do clube de elite reservado para heróis gregos ao estado de Nirvana, que nem sequer é um lugar. Vimos que o paraíso não é uma concepção universal. É sempre o reflexo daquilo que as pessoas mais valorizam na vida: ordem, bravura, paz, conhecimento ou juventude eterna. E talvez a conclusão mais importante seja que o paraíso não é tanto um destino, mas sim uma bússola que orientou civilizações inteiras sobre como viver corretamente no aqui e agora. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder novas viagens ao mundo dos mitos e da história. E agora, uma pergunta para você. Em qual desses 7 paraísos você gostaria de estar? Ou será que sua cultura possui uma visão única dos céus que não mencionamos? Conte-nos nos comentários. Vou adorar ler.